Fala aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal. Peço que vocês se inscrevam aí no canal, deixe seu like, seja bem-vindo aqui à área diversidade. Espero que vocês gostem aqui do conteúdo do canal. Vou falar sobre jogos, vou falar sobre futebol, vou falar sobre qualquer coisa, sobre mistério, filmes, sobre qualquer coisa. Por isso que se chama área diversidade, porque são várias outras coisas dentro de apenas um conteúdo aqui, que é o nosso canal. Beleza, galera? Mudei de cenário para vocês verem aqui. Estava gravando lá no meu quarto, que também não era um simples a favor. Agora eu tenho um espaço mínimo aqui. Não, depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês o espaço que eu tenho aqui para fazer também. Mas por enquanto eu vou usando esse. Coloquei uma luz aqui para dar o acesso aqui ao vídeo, porque senão eu não iria fazer o vídeo praticamente. Bastante calor aqui, ainda tenho que dar aqui alguns detalhes ainda aqui atrás de mim, que tá, né? Colei algumas coisas aqui para mim começar a fazer o vídeo, mas falta outras aqui. Mas é isso, vamos lá. Primeiramente eu vim falar sobre o jogo Resident Evil 7, vou falar sobre o enredo, vou falar sobre a história do jogo, vou falar sobre a família Baker, o porquê a família Baker ela teve essa mudança drástica de atitudes, isso e aquilo. Vou falar sobre o Ethan, vou falar sobre a Mia, a Evelyn, que mais tarde vocês vão ver sobre a história desse jogo. Então vamos lá, partir para a história de Resident Evil 7 aí. Espero que vocês gostem do vídeo, galera, então bora lá. Primeiramente, vamos falar sobre a família Baker, aonde se passa a história. Galera, esse pessoal, eles vivem em uma mansão, afastado um pouco da cidade. Eles moram na cidade de Louisiana. Eles moram um pouco afastado de áreas urbanas, eles são mais rurais, caseiros. E dentre eles está Margaret e Jack. Eles são os pais, ou seja, a Margaret é a mãe e o Jack é o paizão da casa, literalmente. E tem os seus dois filhos, uma menina se chamada Zoe e o outro filho se chamado Lucas. Desse decorrer, então eu vou contar aqui a história dos dois filhos deles para vocês aqui. O Lucas, ele é meio aquele cara com inteligência, ele tem muita inteligência, ele tem muita característica, ele conhece sobre as coisas, ele até tem prêmios sobre isso. Mas ele é o cara sádico da família, ele é meio louco, tipo, por isso que ele é meio um pouco mais afastado da família. E a Zoe, dá pra se entender que ela é a mais santinha da família. Então ela é a mais quieta, mas ela também tem a experiência dela. Ela, se eu não me engano, alguma vez ela teve algum certificado, tipo assim, por ela conseguir administrar soros. Isso e aquilo no final do jogo eu vou explicar pra vocês no final do enredo. Então vamos lá. Se passando aí, nesse momento não envolve nada, eles quatro não se envolve nada na história, mas se envolve Mia e Evelyn. Dentre esses anos que passam dentro do jogo, a Mia ela é convidada a participar desses experimentos que estavam dentro do navio nesse período de tempo. E o que seria? Era essa menina. E o que era essa menina? Essa menina, se chamada Evelyn, era uma arma biológica, ela não era uma menina qualquer. Então essa empresa que criou essa garota, eles criaram ela com a aparência dessa garotinha para nenhuma outras empresas que fabricam armas biológicas não suspeitassem que ela era uma arma. Por isso que colocaram essa aparência como uma menina, mas na verdade Evelyn é uma arma biológica. E o que seria? O controle da Evelyn seria sobre um conceito sobre família. E o que seria? Só que ela tem um limite. Então, os próprios produtores da Evelyn, eles falaram que a Evelyn era a potência, ela era uma arma perfeita. Ela era uma arma, tipo assim, que poderia ter um potencial muito grande, mas ela tinha uma fraqueza. Como tudo não são flores, ela tinha uma fraqueza. E o que era essa fraqueza é que o seu experimento era baseado em família. Então, para ela conseguir o controle automaticamente do cérebro de uma pessoa, ela teria que ter o conceito sobre família. Então, essa era a fraqueza. Se não tivesse família, ela não teria poder para controlar essas outras pessoas. Por isso que a família Baker, vários anos se passaram e eles criaram essa ideia de criar uma família, de unir uma família naquele momento. Porque a Evelyn estava controlando a mente deles naquele momento. Então, muitos anos aí
se passam até que Mia ela envia um vídeo, porque dentre esse tempo, Jack vai até o acidente onde acontece no navio, que mais pra frente eu vou explicar pra vocês. O Jack vai até o acidente e ele carrega duas meninas, que são a Mia e a Evelyn. Primeiro ele traz a Mia, depois ele acha a garotinha, só que a Mia fala que ela quer ficar no trailer, porque eles moram em uma mansão. Então, e eles tinham um trailer, e a Mia, ela quis ficar no trailer, ela não quis ficar dentro da casa. E nesse momento, a Evelyn começa a atacar o terror. Depois dessa noite, a Evelyn começa a atacar o terror em todo mundo. Primeiramente, ela infecta a Margaret, depois o Jack, vai pro Lucas e por último a Zoe. Ela foge de dentro da casa dela, vai pro trailer, ela encontra uma carta dizendo alguns conselhos que a Mia deu, dentre eles ter cuidado com uma garotinha. Se eles encontrarem uma garotinha, era para eles se afastarem e terem cuidado o máximo possível, porque ela era perigosa. E nesse momento, Evelyn aparece e pega a Zoe. E nesse momento dá para perceber que eles estão infectados, todos estão. Mas no dia seguinte, nenhuma coisa acontece com eles. Até um certo momento que a Margaret, depois de semanas, ela começa a sentir algumas dores, tipo assim, alguma sensação de incômodo, e levam ela ao hospital, mas os médicos eles não descobrem o que eram aquilo, há uma cura para curar aquilo. Então, nesse período de tempo que ela volta para casa, ela teve que aceitar o dom que a Evelyn quis dar para ela. Não só ela, mas todos da casa. Só que o Lucas, o mais sádico da família, ele era o mais espertinho, entre aspas, ele conseguiu um soro. Ele conseguiu um soro que ele mesmo aplicou nele para que ele não sofresse o controle mental que a Evelyn fazia. E o que seria? Acontece dentre o decorrer do tempo. A Evelyn, ela tem conselho de dar à pessoa um conselho de automutilação, o que seria a pessoa se matar por próprio. E nesse momento a Evelyn ela tem controle mental da pessoa para tudo. Então, dentro do jogo, Jack, Margaret, Zoe, Lucas estão todos infectados. Mas, dentre eles, a Zoe não quer ser controlada. E nem o Lucas. Por isso que o Lucas ele injeta uma variante que a própria empresa que construiu a Evelyn deu para ele não ser controlado pela mente. Porque se não obedecesse a Evelyn, ela provavelmente iria matar todo mundo. Por isso que o Jack ele fica tão doido lá naquele momento, falando que queria unir família, queria... E nesse tempo, o Ethan, que é o namorado ou esposo da Mia, ele vai porque ele recebeu uma mensagem da Mia por ela ter, tipo assim, contado pra ele que ela não tava bem. E ele encontra a Mia, só que ela estava um pouco diferente. Ela começa a agredir o Ethan, até fere ele. E nesse momento vai contando um pouco da história, como eu vim falando pra você, o Ethan ele começa a ser perseguido pelos Bakers, porque ele é levado pelo Jack para dentro da mansão e ele começa a ser perseguido. E nesse momento aparece uma senhora, uma velha, que muitos aí não sabia o que era essa senhora. Só que ele encontra um papel com o retrato dessa senhora escrito E/001. E o que seria esse significado E/001? Mais pra frente eu vou explicar pra vocês o que seria. Eu não vou contar o jogo inteiro, porque se eu fosse contar, demoraria muito. Mas o Jack começa a perseguir o Ethan. Ele morre, se eu não me engano, umas 3 vezes no jogo, porque o Ethan ele atira no... O Jack próprio pega a arma do Ethan e atira nele próprio. Depois ele volta, pega uma motosserra e o Ethan consegue matar ele. Depois ele volta no momento que a Zoe estava criando, entre aspas, um soro para que curasse ele. Nesse momento, o Ethan tem que lutar contra a Margaret, que é uma aranha na verdade. Tem que lutar contra o Lucas, não lutar pessoalmente, mas sim contra as armadilhas, porque o Lucas ele é um esperto. Ele cria armadilhas para que as pessoas elas caiam, que nem ele fez com o Clancy. O Clancy ele tinha sido capturado, ficou escravo da Margaret, ele conseguiu fugir por um período de tempo. Mas o Lucas pegou ele e usou ele nos seus joguinhos. E o que seria? O Lucas queimou o Clancy vivo, na verdade. E ele quis fazer a mesma coisa com o Ethan. Só que o Ethan, como ele foi mais esperto, ele conseguiu decifrar todo o enigma ali que
que o Lucas queria fazer para ele. Ele consegue fugir. O Lucas consegue fugir. Ele fala que o Ethan foi mais esperto que ele. Ele deixa ali o braço série D. E, se eu não me engano, o Ethan ele consegue achar a cabeça, que seria o ideal para eles conseguirem fazer o soro. Ele conseguiu essa cabeça depois de ter derrotado a Margaret. Ele conseguiu ir ao altar, que entre aspas a Margaret fala. E ele conseguiu essa cabeça e ele precisava do braço, que estava com o... Não, ele pegou o braço que estava no altar, que a Margaret estava protegendo. E a cabeça ele conseguiu com o Lucas. Então, esses eram os elementos que ele precisava dar para a Zoe para que ela construísse um soro, entre aspas. Por que eu estou falando entre aspas? Porque eu ainda vou explicar para vocês depois dessa parte que eu vou contar. Nesse momento, Jack volta, só que de uma forma mais bizonha do que ele poderia ter voltado. E o Ethan consegue matar ele atirando dentre uns olhos que estavam no corpo do Jack. Na verdade, a Zoe ela fala para que o Ethan aplique o soro, entre aspas, no Jack, para que curasse ele. Mas uma coisa interessante que acontece não só com o Jack, mas com todos. Quando a Zoe aplica, quando o Ethan aplica o soro no Jack, ele calcifica praticamente, ele vira pedra e cai no chão. E o que seria, galera? Esse soro, entre aspas, que a Zoe estava criando, na verdade, esse soro era para descarte de armas biológicas, na verdade. E não para que curasse, e sim para descarte de arma biológica. Desculpa se eu parei aqui em um momento, foi por causa que talvez a câmera tinha parado aqui. Mas, continuando aqui, esse frasco que a Zoe criou era para descartes de armas biológicas, não era um soro definitivamente, e sim esse soro que a Zoe criou era para matar uma arma biológica e não para sarar. Então, na verdade, explica por que o Jack não se curou nesse momento. E quando se passa algum tempo depois da batalha com o Jack, o Ethan tem que escolher quem salva, a Mia ou a Zoe. Como eu vou contar o final bom do jogo, então você tem que escolher a Mia, na verdade. Quando o Ethan escolhe a Mia, a Zoe fala que ela tá na casa dela, a própria mesma, ela pretende ficar ali. Então ela fica ali, na verdade, e os dois vão embora com peso na consciência por ter deixado a Zoe lá. Nesse momento, eles caem dentro do lago por uma espécie de mofo que derruba eles do navio, e o Ethan fica no mar. E por enquanto que a Mia ela está desacordada, mas ela acorda com uma voz chamando ela de mãe. E ela vai dentro do navio e ela começa a ter algumas alucinações com o passado, do que tinha acontecido. Porque como ela tinha perdido a memória, então quando ela entrou no navio, ela começou a recuperar essas memórias. Portanto, de alucinações. Então, quando a Evelyn aparece para ela fala assim: você lembra que você era minha mãe? Só que a Mia ela não reconhecia a Evelyn como filha dela. E a Evelyn começa a ficar brava. Então, nesse momento, a Evelyn leva a Mia e coloca uma fita para Mia assistir. Nessa fita, tudo que eu falei antigamente se passa nesse momento. Eu vou contar mais para frente, porque eu já tinha falado antes do acidente do navio, do que tinha acontecido quando a Mia foi infectada. E depois que o Jack acha ela. Nesse momento, a Mia encontra o Ethan. A Mia fala pro Ethan ele achar logo o soro. E ela começa a ser controlada pela Evelyn de novo. E o Ethan vai até um subterrâneo onde está instalada essa instalação que criou a Evelyn, na verdade. Lá ele encontra um monte de informações que, na verdade, a Evelyn não é qualquer menina, e sim uma arma biológica. E aquela senhora, que mais pra frente eu vou falar pra vocês, é alguma coisa relacionada com a Evelyn também. Então ele descobre um soro que é verdadeiro, não é o descarte de armas biológicas. Ele usa a amostra da garota e cria esse soro, que é a E-necrotoxina, que é capaz de matar a garota. E ele corre atrás, e ele vai atrás da garota, matando vários mofados que existem durante o jogo. E nesse momento,
o Ethan, ele encontra a garota, só que eles começam a travar uma batalha meio pacífica, entendeu? Ali, na verdade, não é uma batalha corpo a corpo ali, mas o Ethan, ele consegue injetar na garota e ali a gente descobre que, na verdade, aquela senhorinha que estava na cadeira de rodas era a própria Evelyn. E por quê? Porque a Evelyn, ela começou a sofrer envelhecimento. Quando ela tinha uma idade meio menor, mas ela começou a sofrer envelhecimentos e começou a ficar velha desde a sua adolescência. Então, ela envelhecia muito rápido. Por quê? Porque as células dela eram diferentes de uma pessoa normal. Ela envelhecia muito, mas muito rápido. Então seu DNA foi alterado nesse momento. E nesse momento o Ethan consegue salvar a Mia. Ele sai por um helicóptero chamado da Umbrella, entre aspas, e aparece o Chris Redfield, para salvar eles nesse momento. E não sei se eles estão sendo capturados ou levados. E nesse momento o Ethan consegue derrotar a garota usando uma arma que a Umbrella se eu não me engano, eu esqueci como é que se chama agora, mas eu vou deixar aí como imagem para vocês verem. Mas nesse momento eles deixam uma arma do lado do Ethan que contém polvos para conter o quê? Armas biológicas. E o Ethan acaba de derrotar a garota e assim encerra o final de Resident Evil 7, que eu queria deixar bem mastigado aqui para vocês para não ser um vídeo longo. E nesse momento o Ethan leva a Mia para casa e assim termina o jogo. Eu vou falar das DLCs no próximo vídeo aqui que eu vou fazer pra vocês. Vou fazer 2 vídeos explicando mais, porque eu tenho que fazer vídeo curto, não tenho tempo. E nesses 2 vídeos eu vou deixar, eu vou explicar o que foi deixado nesse vídeo aqui em aberto, beleza pra vocês? Então se eu deixei alguma coisa aí, nos próximos vídeos eu vou falar aí pra vocês tudo mastigado, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ativem o sininho aí para todos, porque senão, se você não se inscrever no canal e não assistir os vídeos e não deixar o like, o YouTube entende que você não está gostando do conteúdo. Então espero que vocês ajudem aí o canal, porque vocês deixando o like, vocês me ajudam muito, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo.